Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Mais uma vez comecemos o nosso dia experimentando a maravilha de estar na presença do Divino que nos habita. E esta presença acontece com a sua atenção na tua respiração. Por isso, coloque sua atenção na sua respiração e respire a presença de Deus. Sinta Deus adentrando em teus pulmões, expandindo os seus pulmões e te trazendo vida, alegria, felicidade e especialmente gratidão. Gratidão por mais um dia que começamos. Gratidão por uma presença tão leve e agradável que é a presença do nosso amado Deus. Por isso, passe o seu dia na presença do Divino que te habita. O Evangelho que hoje nos oferece a Igreja, mais uma vez, João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Depois, desde agora, vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos traz de forma muito clara um mandamento novo. E o nome deste mandamento é o mandamento do serviço. Jesus está aqui se dirigindo não à multidão, como faz a todo o Evangelho de João até o capítulo 12. A partir do capítulo 13, João coloca Jesus que se dirige àqueles que o seguem mais de perto, aqueles que estão na presença do Altíssimo Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, portanto, fala para a sua comunidade discipular. Estamos aqui no contexto do lava-pés. Jesus aqui se dirige a Pedro e aqueles que estavam ali junto dele, os discípulos, os apóstolos. E aí ele começa fazendo dando uma orientação, quando diz: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Ou seja, o nosso topo é ser como Deus, no sentido das suas ações. Nunca mais do que Deus. Até como Deus nós podemos ser. Ou seja, as nossas ações, os nossos gestos devem ser os gestos e ações de Deus. Ou seja, precisamos revelar Deus por meio das nossas ações. Mais do que isso, não temos autoridade. E aí prossegue Jesus, que se nós soubermos disso, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que Ele fez na nossa presença junto de nós,
se fizermos isso, se conhecermos isto e os colocarmos em prática, seremos felizes. A felicidade aqui não é só pelo fato de conhecer o que fez de bom Jesus, mas é pelo fato de ver, conhecer e, conhecendo o que Jesus colocou em prática, nós, como discípulos dele, pegamos tudo aquilo que vimos que ele fez e nós colocamos agora em prática. Assim fazendo, de Jesus, a resposta é a felicidade. A felicidade consiste, portanto, em duas coisas: em saber o que fez Jesus e em pegar aquilo que ele fez, que nós agora sabemos, e trazer, e nós, hoje, colocarmos isto em prática. É esta relação que, então, nós entramos em contato com a felicidade, com a bem-aventurança que apresenta Jesus. E ele vai dizer: eu conheço aqueles que escolhi. Jesus vai dizer no próprio João, no capítulo 10, eu chamo pelo nome, conheço e chamo pelo nome. Eles escutam a minha voz, conhecem a minha voz, eles caminham atrás de mim. Ou seja, há uma relação muito próxima entre Jesus e os seus escolhidos. Por isso ele afirma categoricamente: eu conheço aqueles que escolhi. E aí faz uma advertência em relação àqueles que se afastam ou que se decidem não fazer o que aprenderam do Mestre. Ele diz aqui, quando ele diz: mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes de que acontecer o fim, que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus, portanto, certamente fala daqueles que foram seus inimigos ou daqueles que fugiram no momento que ele mais precisava. Mas Jesus vai dizer, quando vê que está acontecendo aquilo que a Escritura falou a meu respeito, creiais que eu sou. Ou seja, tudo o que aconteceu com Jesus, que vai acontecer, é de conhecimento de todos, por conhecerem a Sagrada Escritura. Termina Jesus dizendo para estes discípulos: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, você que recebe o discípulo de Jesus, está recebendo o próprio Jesus. E se você recebe o próprio Jesus, você está recebendo também aquele que enviou Jesus, o Pai. Ou seja, existe uma sincronia nesta relação. Eu recebo o discípulo de Jesus, e ao receber o discípulo de Jesus, nesse discípulo de Jesus eu estou recebendo o próprio Jesus. E recebendo Jesus, eu estou recebendo aquele que enviou Jesus, ou seja, o Pai. Estamos vivendo, portanto, esta sincronia perfeita. Não há como separar. Por isso, esta beleza de que aquele que ouve a palavra de Deus, escuta, acolhe o próprio Deus. Rezemos ao nosso bom Deus, que Ele nos conceda a graça de viver esta intimidade sempre com Ele, e assim podermos ser seus verdadeiros discípulos, acolhendo sua palavra. E acolhendo sua palavra, estamos acolhendo o próprio Jesus, o Pai, aquele que o enviou. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,